Olá, então hoje nós vamos dar continuidade à nossa aula sobre o filo dos moluscos, né? Na parte 1 nós comentamos sobre as características básicas do corpo dos moluscos. Hoje, na segunda parte, nós vamos comentar sobre as três principais classes dos moluscos. Não existem só essas três classes, existem 7. Porém, essas três são as que nós mais encontramos na literatura, pois as outras elas são animais de grandes profundidades, tem pouco estudo sobre eles e não tem uma importância econômica tão clássica aí como esses que nós vamos ver. Então, né, de 7 classes, as três principais são a classe dos gastrópodes, que são aqueles que têm o pé colado na barriga. Então, são aqueles que nós chamamos de lesma, caracol, né? E aí, os bivalves são aqueles que têm uma concha formada por duas valvas, os mariscos, as ostras, né? Então, seres vivos utilizados aí na alimentação. Cefalópodes são aqueles que têm o pé colado na barriga, também é lula, polvo, náutilo, depois vai ter uma foto do náutilo ali que muita gente não conhece, né? Então, lula e polvo são os seres vivos utilizados na alimentação. São os bivalves e os cefalópodes, que são muito utilizados aí nas áreas litorâneas, né? São especiarias caríssimas, né? Principalmente se a gente está fora do litoral, para a gente comprar alguma coisa, algum molusco aí dessa classe, fica mais caro ainda. E aí nós vimos, então, eu até coloquei aqui o desenho de uma árvore filogenética. Então lembra que nós estudamos lá no começo da disciplina que a árvore filogenética era como se fosse uma árvore genealógica, né, um diagrama, que ele mostrava os ancestrais, né, de determinados seres vivos. Então nós vimos ali que os protistas foram que deram origem ao reino animal, surgiram os poríferos, os quinidários, né, então lá no quinidário surgiu o diblásticos, nos plateumintos surgiram os triblásticos, porém acelomados. No nematóide, nós tínhamos a presença de um pseudoceloma, porém com o mesoderme, né, apenas de um lado, fazendo com que esse celoma fosse falso. E aí chegamos aos moluscos, né, que nós estamos comentando nessas aulas. E aí, então, vamos comentar sobre os gastrópodes. Então, os gastrópodes são o grupo onde existe maior diversidade dentro do filo. 40 mil espécies viventes e estima-se aí que tem 15 mil fósseis descobertos. Então, é bastante, né? Por que é muito fácil de se fossilizar? Exatamente por causa dessa concha calcárica aqui. Então, ele se fossiliza muito fácil. Então, ele é um grupo onde existem moluscos terrestres. Eu coloquei ele exclusivo porque os outros grupos que nós vamos ver, eles são de moluscos exclusivamente do ambiente aquático. Somente os gastrópodes possuem moluscos que são terrestres, embora também possuam moluscos que são aquáticos, né? Então, muito comum aí de água doce, né? Também de água salgada, porém terrestres são os únicos que têm exemplares. Rádula, né, que nós já vimos na aula passada. O que são as rádulas? A rádula é aquela espécie de língua raladora que nós vimos aí, que vai auxiliar, como se fosse uma esteira cortante, esse ser vivo a ralar o seu alimento. Né? E aí nós tínhamos lá também uma massa visceral dentro do corpo daquele animal, né? Vocês até fizeram um desenho, e essa massa visceral ela sofre uma rotação, que nós vamos ver no slide a seguir. Então nós temos aí caracóis mais primitivos até aqueles mais evoluídos com respiração aérea, né, com pulmões. Então nós comentamos lá na aula passada que naquela cavidade do manto, ou ela vai existir brânquias, ou ela vai existir pulmão, né, ou pode até ser um tipo de respiração cutânea, através da pele, né. Então, continuando, e aí quando esse ser vivo nasce, quando essa gestação acontece o desenvolvimento de duas fases larvais, na maioria deles. Essa fase vai ser uma larva trocófora, que é uma larva que vai nascer e vai nadar naquele ambiente, né? Se for no caso aquático. E aí ela vai passar, né, para sua segunda metamorfose, que ela vai se transformar em uma larva chamada véliger. É nessa fase larval que ocorre a torção. Então eu coloquei aqui umas características aí dessa torção que nós já vamos comentar. Então a maioria desses gastrópodes eles têm de 1 a 8 centímetros. Porém, até coloquei uma foto ali no slide anterior mostrando que existem exceções. Então nós temos ali gastrópodes, como que tinha na mão da pessoa ali, de aproximadamente 20 centímetros. Claro que não é algo comum, porque nós já vimos que esse ser vivo tem sistema circulatório aberto. E isso faz com que o sangue circule com pouca pressão dentro do corpo do animal e o seu desenvolvimento não seja tão grande. Então a maioria são marinhos, né, de litoral, grandes profundidades, porém nós temos de água doce e também nós temos terrestres, né?
E aí, então, eles são vagarosos, porque imagina para um ser vivo pequeno desse carregar um peso desse aqui. E eles têm os pés adaptados para cavar, para nadar, né? Até para se enterrar. Pode ver que quando está aí num ambiente muito quente, muito tempo sem chuva, eles somem, esses caramujos eles somem, né? Porque eles acabam se enterrando, eles criam um opérculo aqui, que é uma camada de proteção, que impede a desidratação e ele fica lá enterrado até esperar um momento propício, né, dele voltar aí, se desopercular e voltar à sua atividade, que é quando tiver um período de chuva, né, e esse ser vivo aí, então, vai voltar à sua ativa, voltar à sua alimentação normal. Então, são vagarosos, são sedentários, porque essa concha aqui, ela é pesada. E aí, então, né, desoperculando, ele volta à sua atividade normal. E aí, lembra que eu comentei, então, que na fase de reprodução, a maioria é hermafrodita, né, então, também temos dioicos, e aí, e monoicos, quer dizer, mas a maioria é dioico, hermafrodita. E aí, como que funciona essa torção? Então, na primeira etapa dessa torção, a sua massa visceral, lembra que era massa visceral, as suas vísceras, elas fazem uma rotação de 90 graus. E aí, depois, na segunda etapa, ela volta a girar mais 90 graus. Então, o que acontece? Aquela cavidade do manto que era lá atrás, ela vem aqui para próximo da cabeça desse ser vivo. E aí nós vimos que lá na cavidade do manto nós temos órgãos do sistema respiratório, é lá que acontece a excreção das fezes, é lá que acontece a excreção das gônadas, né? Que vai ser o espermatozoide ou vai ser óvulo. Então tudo isso acontece lá naquela cavidade do manto, além de ser uma cavidade para a proteção desse animal. Então quando a gente pega um animal desse aqui na natureza e vai encostar nele por alguma coisa, a gente acaba encostando nele, ele, para se proteger, ele consegue retrair o corpo para dentro dessa cavidade do manto e se opercular. No caso também, se for um ambiente muito seco, né, ele vai se proteger aí, formar um opérculo na volta do corpo através daquele espaço que ele tem na cavidade do manto, né? Então, o que essa torção permitiu que acontecesse, né, no corpo desse ser vivo? Ele projetou, ele diminuiu a sua massa visceral. Então a gente fala de um animal desse, ele só tem 1 metanefrídeo, que seriam rins, né? Ele foi perdendo alguns órgãos que seriam duplos nos outros seres vivos para diminuir o seu peso. E essa concha ela acabou sendo projetada um pouco para o lado, né? Então esses moluscos eles não são tão retos, eles são um pouco projetados para o lado, né? Porque essa concha, quando ela foi se conispiralando, que se chama, ela foi fazendo com que ele perdesse um pouco de peso em alguns órgãos. Então, os gastrópodes, né, também possuem rádula, como nós comentamos antes, aquela língua raladora, e isso também está presente lá nos cefalópodes, que nós vamos comentar agora. Então, os cefalópodes são aqueles moluscos mais ativos. O que faz com que eles sejam mais ativos? Eles têm um deslocamento por jato-propulsão, que chama. Então, eles têm tentáculos, né? Então, aí dentro dessa classe, nós temos os lulas, os polvos, né? Então ali nós temos o náutilo, dá uma olhada ali naquele desenho, que é um ser vivo aí que fica dentro de uma concha, né? Tem aquele olho bem desenvolvido e aqueles tentáculos. Então eles são exclusivamente marinhos, né? E eles têm dentro dessa concha, por exemplo, os náutilos, ela tem uma câmara interna. Dentro dessa câmara interna tem um chamado sifúnculo, que é uma cavidade que ela fica preenchida por ar. E aí esse ser vivo ele consegue preencher mais de água ou tirar um pouco mais de água para ele flutuar ou afundar. E aí, então essas conchas também podem ser reduzidas ou ausentes. Então a lula ela tem concha, porém é uma concha reduzida dentro do corpo dela, uma concha interna. Já os polvos acabam não tendo essa concha. E aí então seus pés são modificados em tentáculos. E esse tentáculo ele forma um sifão. Esse sifão é o que vai fazer, ele é muito musculoso, então o que ele vai fazer? Ele vai, com uma contração, ele vai jogar água para dentro desse sifão e como ele consegue, quando ele vai relaxar, quando ele vai contrair, ele joga toda aquela água para fora que ele tinha colocado para dentro do corpo e isso faz com que ele se movimente muito rápido. E aí nós comentamos então que eles tinham um sistema circulatório fechado e isso faz com que o seu desenvolvimento fique melhor, né? Fique mais desenvolvido aí, então, que ele consiga desenvolver e chegar a tamanhos maiores, exatamente porque ele tem esse sistema circulatório fechado. E aí nós tínhamos comentado que lá nos gastrópodes tinha aquela larva chamada trocófora, né? Que era aquela
larva que ficava nadando, e depois ela chegava a uma fase juvenil chamada de Veliger. Já os cefalópodes, eles não apresentam aquela fase larval de trocófora, né? Então, eles têm manto, porém esse manto é muscular. Lembra que nós vimos na aula passada que o manto é aquele que vai produzir a concha e que vai produzir as pérolas, como se fosse a pele, né? Então, esse manto é muscular, aí na maioria deles, né, que não tem concha, como não é o caso do náutilo. E aí, o que vai acontecer? Como ela é muscular, ela faz aquela jato-propulsão para esse ser vivo se movimentar aí de maneira muito ágil. E aí a maioria é carnívoro e eles também possuem rádula, que é aquela língua raladora aí que vai fazer com que o alimento seja ralado para ser digerido aí no corpo do animal. Então nós temos fotos aí de cefalópodes. Então a respiração dele é branquial, porque nós comentamos que eles são exclusivamente marinhos, né? Então, se eles vivem em ambiente aquático, eles precisam de brânquias para respirar. Então, eles têm um coração grande, né? Na base de cada uma das brânquias. Então, eles têm 2 brânquias e 2 corações. E aí, então, por quê? Porque esse sangue circula todo dentro de vasos, né? E que ele precisa ser um ser vivo ágil, né? E essa circulação, ela tem que ser bem efetiva para ele conseguir aí se movimentar. Sistema nervoso é um sistema nervoso muito bem desenvolvido. Esse ser vivo tem uma capacidade de memória, são os invertebrados mais inteligentes. Então, lá no último slide, depois vocês dão uma pausa no vídeo, que eu coloquei uma informação ali sobre um polvo, né? Que é um ser vivo cefalópode. Então, eles têm muitos neurônios, os olhos deles são complexos, capazes de formar imagem, né? O olho deles tem lente, córnea, cristalina. Eles também têm uma glândula associada ao reto, que é aquela glândula de tinta. Então, o que eles usam? Para a defesa deles, quando um ser vivo que é um predador vai se aproximar deles, eles lançam aquele jato de tinta escura na água para confundir a visão do seu predador e conseguirem fugir. E então eles são dioicos, né? O sistema de fecundação vai ser interno ou externo, vai dependendo desse ser vivo, e esses seres vivos então vão ser exclusivamente aquáticos. E os bivalves, para nós terminar, são aqueles que são as ostras, são os mariscos, os mexilhões, né? São aqueles que possuem uma concha dividida em 2 valvas. Então ele tem uma foto de uma ostra cheia de pérolas, né? Nós vamos ver como que acontece a formação dessa pérola. E em cima nós temos um marisco ali, um mexilhão, que ele tem as pernas dele ali, ó, em forma de disco para fora do corpo. Então esses seres vivos, eles são filtradores, não possuem rádula, né? O sistema circulatório também é aberto, são seres vivos aí mais primitivos dos que nós vimos até agora, né? Então eles são obrigatoriamente de ambiente aquático, ou de água doce ou água salobra, né? E são o segundo maior grupo de moluscos, só perde para os gastrópodes, né? Essas conchas, elas são articuladas entre si. Esse ser vivo, ele se alimenta através da filtração, por isso que ele não tem essa rádula, e também não passa por aquela fase de larva que nada, né, chamada larva trocófora, que nós vimos anteriormente. E aí, então, para proteção, né, quando entra uma determinada sujeira dentro do corpo desse animal, para ele se proteger, ele produz as pérolas. Então, essas pérolas nada mais são do que uma substância chamada nácar, né, uma camada nacarada, que o manto produz e vai envolver essa sujeira e vai formar essas pérolas. Então, essas pérolas, elas têm grande valor comercial, né? Então, assim como os moluscos são de importância econômica negativa, no caso daqueles que vão causar doenças ou que vão estragar grandes plantações, ou como é o caso do mexilhão dourado, que nós temos aí no nosso lago de Itaipu, que ele veio na água de lastro, né? Acabou caindo aqui no lago de Itaipu. Como não tem predadores, eles ficam ali se reproduzindo, então já estão causando muito problema para Itaipu, né? De tempo em tempo eles têm que fechar turbinas, fazer uma limpeza, então é um gasto porque um ser vivo que não é nativo aqui da região foi inserido sem querer. Então é um exemplo negativo. Agora nós comentando sobre as ostras, por exemplo, para quem gosta, né? Elas são caras, têm um valor comercial muito bom na alimentação, assim como os mariscos, né? E mexilhões. E também tem as famosas pérolas aí. Então existem fazendas de criação de pérola, por exemplo. Você insere aí uma sujeira dentro do corpo de uma ostra e essa ostra vai começar a produzir, né,
essa substância nacarada para eliminar essa sujeira e vai formar essas pérolas, que são de grande valor comercial. Até no... Não é muito comum no Brasil, né? Mas aqui no Brasil nós já descobrimos, em Santa Catarina, por exemplo, que tem mexilhões que conseguem produzir uma pérola. Claro que ela não é desse tamanho, ela é bem pequenininha, como se fosse uma pedrinha, uma pérola negra. Então, por causa da cor desse marisco, desse mexilhão aí, ele consegue produzir uma pequena pérola negra. Mas isso ainda é objeto de estudo lá em Santa Catarina. Eles estão vendo, estão em contato com os produtores de pérola aí de outros países para ver como é que eles podem desenvolver melhor essa cultura. Então já é mais uma opção de renda, né, para esse produtor. Como que essa concha é formada? Então essa concha, né, ela vai ser formada aí para proteger o corpo do animal. Ela tem uma camada mais externa chamada de perióstraco. Essa camada mais externa, né, ela vai ser aí uma proteção bem fininha. E aí nessa camada mais embaixo desse perióstraco vem uma camada prismática. Então essa camada prismática é a camada mais grossa que tem dentro dessa concha. Ela forma prismas de carbonato de cálcio, né? E é isso que vai fazer com que aumente o tamanho dessa concha, essa deposição de prismas de carbonato de cálcio. Por isso que eu comentei que a concha ela pode ser muito rica aí na produção de ração, né? Ser utilizada como fonte de cálcio na produção de ração, né? Até na correção aí de cálcio no solo. E a camada nacarada é aquela camada que ela fica em contato com o corpo do animal, no caso essa daqui. É uma camada mais macia. Quando a gente está lá na praia, por exemplo, e pega uma concha de bivalve dentro, a gente vê que ela é muito macia, porque é a camada que vai estar em contato com o corpo do ser vivo para acabar não machucando esse ser vivo, né? E é essa camada nacarada que é composta pelo nácar que o manto produz. E aí se entrar uma sujeira aí, então, entre o manto e essa camada nacarada, é que o manto vai começar a produzir o nácar e vai ali, como na figura, envolvendo essa sujeira para formar a pérola. Então, espero que vocês tenham entendido. Agora, a partir de agora, nas aulas, eu vou estar lá no momento da primeira aula. Então, no caso, hoje seria uma segunda-feira que tem aula. Eu vou estar disponível lá na plataforma do Google Meet, que eu vou passar o endereço da reunião, lá pelas 6h30 da tarde, né? E vou estar disponível das 7 até as 7h50 para a gente esclarecer dúvidas. E na aula de amanhã eu vou colocar umas questões para nós respondermos. E eu vou também estar lá no Google Meet nesse momento, para que se vocês quiserem responder junto, a gente possa ir lá trocando uma ideia e responder essas questões juntos. Como eu comentei antes também, deixei esse slide aqui comentando sobre o polvo, né? Então, como nós já tínhamos visto ali, ó, toda aquela fase, a parte amarela, são aqueles gânglios, né, de nervosos que passam pelo corpo do ser vivo. Nós temos o cérebro ali próximo aos olhos. Então, só para vocês verem esta curiosidade. Então, até breve, de noite estarei disponível lá no Google Meet.